Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos vivendo um momento muito importante para a democracia brasileira, porque é durante o período eleitoral que a população tem a oportunidade de debater que futuro que ela deseja para o país. A campanha eleitoral ela é um momento privilegiado para se debater ideias, propostas, projetos. E nesse momento de crise que nós estamos vivendo no país, momento extremamente grave, a campanha eleitoral ela tem um significado ainda mais importante, porque nós temos a oportunidade de discutir quais são as propostas que poderão nos tirar da crise e apontar para um futuro de mais justiça social, de mais oportunidades para o povo brasileiro. Mas, infelizmente, o que nós estamos assistindo no país nos últimos anos, particularmente nos últimos 2 anos, é algo que precisa ser profundamente debatido. A interferência de setores do Poder Judiciário na política brasileira é algo que deve ser repudiado. E eu estou falando particularmente de um juiz federal de primeira instância que se considera Deus, acima das instituições e acima do próprio regime democrático. Alguém achava que o juiz Sérgio Moro, de Curitiba, ia ficar quietinho nessas eleições? Alguém tinha a ilusão de que esse juiz, ele não ia fazer nada, ia ficar apenas no cumprimento do seu dever de juiz, sem se manifestar? Se alguém tinha essa ilusão, se enganou. Porque agora, na última semana de campanha, faltando 6 dias para o povo ir às urnas, ele vai e quebra o sigilo da delação premiada do senhor Antônio Palocci. Uma delação que não foi aceita pelo Ministério Público Federal. Uma delação feita junto à Polícia Federal, recheada de mentiras e sem nenhuma prova do que ele estava dizendo. O juiz Sérgio Moro derruba o sigilo e coloca isso, mais uma vez, em horário nobre, deputado Maurício Picarelli. E o Jornal Nacional, ele fica assim, tendo verdadeiros orgasmos, divulgando a delação do Palocci de coisas que nós já ouvimos falar muitas vezes, matéria requentada, sem nenhuma prova. E isso é uma tentativa de interferir no resultado das eleições. Não tem outra explicação. Por que um juiz desse, que é um juiz parcial, que não consegue esconder as suas preferências partidárias, que não consegue esconder a sua ideologia, o juiz Sérgio Moro tem lado, e todos nós sabemos qual é o seu lado na política, e usa do seu cargo, dos seus instrumentos, para justamente interferir no processo eleitoral. Ele já condenou o ex-presidente Lula sem nenhuma prova,
E isso, juristas renomados do Brasil e fora do Brasil falam isso todo dia. Condenou o presidente Lula sem nenhuma prova, com base apenas em delação premiada de um empresário que estava preso e queria reduzir a sua pena. Depois, o Supremo Tribunal Federal muda uma orientação sobre prisão em segunda instância. Para quê? Apenas para prender o ex-presidente Lula, que foi condenado em segunda instância. Isso é uma interferência no processo democrático brasileiro, porque todos sabem que se o ex-presidente Lula estivesse como candidato nessas eleições, domingo agora, ele seria eleito presidente da República no primeiro turno. Olha que fenômeno que é esse homem. Nós podemos discordar dele, deputado Paulo Corrêa, nós podemos falar o que quiser, mas ele tem uma liderança entre o povo brasileiro que é inquestionável. Teria 40% dos votos ou mais e venceria as eleições no primeiro turno. O que entristece é essa manipulação de setores do judiciário, e eu digo aqui principalmente dando nome ao juiz Sérgio Moro, que faz toma essa atitude nessa semana, 6 dias das eleições, para tentar interferir no voto do povo brasileiro, mais uma vez. Até quando a gente vai viver numa situação dessa? Por que não deixa a população debater livremente que futuro que ela deseja para o país? Se é o futuro da ditadura, do fascismo, ou se é o futuro de democracia, de participação social. Eu estou desejando muito que essas eleições levem para o segundo turno Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, para que os dois projetos eles possam ser bem explicitados. De um lado, o projeto do fascismo, e me desculpem aqui quem é eleitor do Bolsonaro. Eu fico vendo os vídeos antigos das falas dele lá de trás, e eu não posso acreditar que alguém de bom senso, que tenha estudo, que tenha alguma formação, vote para presidente da República numa pessoa que fala assim: o problema da ditadura militar no Brasil é que ela não matou pelo menos 30 mil pessoas. De um homem que no Congresso Nacional fez uma homenagem a um torturador, e diga ainda nos seus pronunciamentos que é a favor da tortura. Eu não posso aceitar que as pessoas de bom senso nesse país votem em alguém que diga: as mulheres têm que receber salários menores mesmo do que os homens porque elas engravidam. O que é uma ofensa contra as mulheres, todas. De certo que ele nasceu de chocadeira. Ele não nasceu da gravidez da mãe dele. Eu não posso admitir que pessoas de bom senso votem num homem que disse que tem 5 filhos, 4 homens, e na 5ª ele fraquejou e nasceu uma mulher. Eu não posso admitir que um homem que falou dos negros, que ele conheceu um negro que pesa 7 arrobas e que não servia nem para procriar. Não posso admitir que um homem seja presidente da República quando ele fala que os gays têm que apanhar para tomar vergonha e se comportar como homem. Isso é fascismo. Eu não posso concordar que pessoas que tenham princípios cristãos defendam a candidatura de um homem que prega a pena de morte, tortura, discriminação racial, machismo, misoginia, preconceito de toda natureza. Hoje de manhã eu assisti uma fala dele
dizendo que tem que fazer laqueadura nas mulheres pobres, porque os seus filhos vão crescer, não vão ter futuro e vão ser marginais. Marginal é ele é um marginal da política. Ele é um marginal da política. E vou dizer agora que me preocupa a orientação de muitos pastores e padres, inclusive da minha igreja, gravando vídeo pedindo voto para esse fascista. Deveriam estudar teologia de novo, para saber que o que esse homem defende é contra o Evangelho de Cristo. Nós estamos num período muito grave do extremismo, do fascismo. Mas eu vou falar aqui o que uma mulher de 75 anos falou neste último sábado. Uma mulher, uma senhora negra de 75 anos falou nesse último sábado. O que me preocupa não é a candidatura do Jair Bolsonaro. O que me preocupa são os eleitores do Jair Bolsonaro. Se ele tem 30% dos votos, eu fico preocupado que no meu país tenha 30% de brasileiros que concordem com um fascista, um marginal da política, que prega o ódio. Não é à toa que ele foi vítima do ódio que ele prega. Dizer que vai resolver o problema da segurança pública, permitindo que cada cidadão brasileiro tenha uma arma em casa. Eu não quero ter arma, eu quero ter segurança pública. Então nós estamos vivendo um momento muito grave, muito grave. E eu faço aqui uma manifestação de protesto aos padres da minha igreja que pedem voto para Jair Bolsonaro. O papel deles não é pedir voto para A, B ou C, é orientar o povo cristão a votar com consciência e com responsabilidade. Porque amanhã ou depois, se esse marginal for eleito presidente da República e levar esse país para o caos, eles serão responsáveis também. Esses padres que pedem voto para esse marginal. E nós temos que ter coragem de falar isso. Eu desafio esses padres a fundamentarem no Evangelho de Cristo o que eles estão pregando. E vem com discursinho moralista. Ah, mas ele é a favor da família. Que família? Vai na periferia da cidade e vocês vão ver quais famílias que nós temos. A família da mãe cuidando das crianças, a família da vovó cuidando dos seus netinhos, a família do pai e da mãe que não tem o que dar de comer para os seus filhos. Essa é a família, deputada Antonieta, que está aí. Eles vivem no mundo da lua. Não sai da sacristia, não pisa na favela, não conhece o sofrimento do povo pobre. Deviam ter vergonha, esses padres que pedem voto para um fascista, deveriam se confessar pelo pecado que estão cometendo. Será que nós vamos ter que eleger um fascista desse para depois a nação brasileira falar: erramos, foi um voto emocional, um voto de protesto. Voto de protesto é o que aconteceu em Campo Grande, que essa cidade virou uma buraqueira só e um caos administrativo. Esse foi o voto de protesto. Então, eu queria fazer esse desabafo aqui, porque aquele juiz Sérgio Moro, mais uma vez, não aguentou ficar quietinho no seu canto,
e tentou interferir nas eleições, quebrando o sigilo da delação do Antônio Palocci, que não foi aceita pelo Ministério Público Federal. E não tem ninguém que faça nada contra esse homem. Ele faz e desfaz o que ele quer, tripudia, ri na cara do povo brasileiro com a sua caneta, tomando atitudes como essa, tentando interferir na eleição, faltando 5 dias para as eleições. Ninguém fala nada, ninguém denuncia esse homem. Por que que esse bandido de toga não fez isso 6 meses antes? Por que que não faz depois da eleição? Porque ele quer interferir no resultado eleitoral. Já prendeu Lula para não deixar ser candidato, agora quer impedir que o povo vote em quem quiser. Isso é revoltante. A nossa democracia no Brasil está sendo pisoteada, a Constituição é rasgada. Ninguém toma uma atitude, ninguém fala nada. Esse Supremo Tribunal Federal ali, uma parte, dá licença. Aquelas pessoas arrogantes fazendo aquela fala hipócrita no horário nobre da televisão. Liberaram um monte de bandidos, como o senhor Aécio Neves, que foi pego numa ligação telefônica, falando até que ia matar alguém que podia fazer uma delação premiada. O Aécio Neves falou numa ligação telefônica, vamos matar antes dele fazer a delação premiada. E esses bandidos de toga não fazem nada, só perseguem o Lula e o PT. Não posso me conformar com uma situação dessa. Não posso me conformar com uma situação dessa. Povo brasileiro. Uma parte, senhor deputado. Povo brasileiro. Se informe. Veja o que está acontecendo. Ainda é tempo de derrotar o fascismo. Concedo uma parte. Eu agradeço, deputado Pedro Kemp, e ouvir Vossa Excelência, eu percebo que a mesma intolerância que Vossa Excelência combate é a mesma intolerância que Vossa Excelência manifesta. Eu sou intolerante com os intolerantes. Sim, eu percebo que, para Vossa Excelência, a partir de Vossa Excelência, existe apenas 2 verdades. Aquela que é adequada ao pensamento do partido de Vossa Excelência e aquele que é contrário. Vossa Excelência ataca aqui duramente... O senhor é a favor de fascista na política? Não, mas a qualificação é de Vossa Excelência. Não, mas o senhor é a favor? Não, eu não sou favorável. Agora, quem está qualificando de fascista é Vossa Excelência. O senhor pede voto para o Jair Bolsonaro? Vossa Excelência está atacando aqui. Pedro Kemp, você permitiu a parte ao deputado Barbosinha? É difícil ouvir, mas eu vou ouvir. Eu peço aos nobres colegas que mantenham a ordem e o regimento dessa casa para que nós tenhamos aqui uma sessão tranquila. 3 minutos, desde que permita que eu fale, né? Muito bem, eu agradeço. Eu percebo que existem 2 verdades, uma que Vossa Excelência defende e outra que Vossa Excelência combate. Vossa Excelência ataca duramente padres que eventualmente externaram um posicionamento favorável a um determinado candidato, como se eles devessem ser excomungados aí, já mandados já diretamente já para a excomunhão. E penso que, da mesma forma que Vossa Excelência ataca defensores, não é, do candidato Jair Bolsonaro, que não é o meu candidato, eu tenho definido qual é o meu voto no primeiro turno. Qual é o meu voto no primeiro turno significa que, dependendo do alinhamento, o caminho que nós vamos tocar, é só ouvir as manifestações do partido de Vossa Excelência também ligado ao chavismo e outras, sim, Cuba, outras, que aí nós vamos travar um discurso aqui ideológico que não vamos chegar a nenhum resultado. 2 verdades. Eu acho que o conceito da democracia está exatamente no respeito às diferenças.
Vossa Excelência, ao atacar gratuitamente padres porque assumiram um posicionamento, adota uma postura antidemocrática que o partido de Vossa Excelência tanto defendeu e propugnou. Não é? Senão nós vamos ter uma verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que atende aos interesses do candidato de Vossa Excelência e não do outro. Eu penso que aí nós chegamos a dois extremos, não é? Um que Vossa Excelência combate, outro que Vossa Excelência defende. Deputado Barbosinha, com todo respeito, nós sempre temos uma relação aqui muito boa, muito democrática, né? Mas, assim, padre não pode manifestar e pedir voto para candidato nenhum, porque ele é líder de uma comunidade religiosa que tem gente do PT, do PMDB, do DEM, do PSDB. Ele divide a comunidade. Ele divide a comunidade. Está errado. Está errado. Um líder religioso, inclusive, na legislação, proíbe. A legislação proíbe um pastor no púlpito pedir voto, mas eles pedem. Líder religioso tem que orientar o povo a votar corretamente, mas não votar em A, B ou C. Ele divide a comunidade. A comunidade tem gente de todos os partidos. Ele não pode fazer isso, não. Ainda mais quando o padre defende um fascista. Aí ele tem que rever até o seu papel de padre, sua vocação. Agora, Vossa Excelência diz aqui do radicalismo, né, que eu estou sendo intolerante. Eu sou intolerante com os intolerantes. Eu sou intolerante com aquele que ataca os direitos humanos. Esse marginal chamado Jair Bolsonaro, ele ataca os direitos fundamentais da pessoa humana. E gente já morreu na história da humanidade para defender, deputada Antonieta, os direitos fundamentais da pessoa humana, da mulher. Olha que esse homem falou das mulheres. Eu chamo ele de marginal. Eu chamo ele de uma pessoa abjeta, porque a humanidade já teve uma história de muita morte, de muita tortura. As mulheres já lutaram para ter dignidade, direitos, e ele vem aqui falar que as mulheres têm que ganhar menos que o homem. Não tem respeito pela mãe dele. Falar que é a favor da tortura. Quando a Dilma era presidente, deputada Antonieta, ele falou: essa mulher vai sair ou com câncer ou com... O quê? Que ele falou? Nem lembro mais. Vai acabar o governo dela, vai morrer de câncer, não sei o quê. Uma pessoa que fala desse jeito, meus amigos, alguém de sã consciência que respeita a dignidade da pessoa humana pode votar num marginal desse? E repito aqui, lideranças religiosas que defendem esse marginal, que defende a tortura, a pena de morte, que diminui o valor das mulheres, dos negros, dos índios, dos pobres. Não podem se colocar como lideranças cristãs. Podem ser liderança de uma outra seita que eu não sei o nome, mas não cristã. Obrigado.